Salve, salve, torcida botafoguense, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no 90 Minutos de Belo para a gente falar da última rodada da primeira fase do Campeonato Paraibano, no Almeidão, na noite deste domingo. Botafogo 1, Serra Branca também 1, um jogo sonolento, pouca coisa aconteceu, não foi uma grande atuação, né? Inclusive, dos jogos da Era Lisca, acho que esse foi o jogo mais fraco da equipe, mas foi um empate onde não só garantiu a classificação, mas também com uma liderança. Apesar dos pesares, o Botafogo terminou a primeira fase com a melhor campanha, né? O Campinense perdeu do Sport de Patos e isso fez com que o Botafogo, mesmo com um empatezinho, conseguisse ultrapassar e terminar na primeira colocação, que é importante porque na semifinal contra o Serra Branca, o Botafogo vai decidir em João Pessoa e possivelmente, chegando à final, também vai decidir em João Pessoa, mais uma vez, né, como foi nos últimos anos, mas agora sem pipocar, né? Tá mais do que na hora do Botafogo voltar a levantar a taça do campeonato estadual. Bom, vou falar do jogo, sem me aprofundar tanto, né, até porque, sem me alongar tanto, melhor dizendo, porque não tem nem muito que a gente falar desse jogo, e vou projetar também um pouquinho Copa do Brasil, quarta-feira Botafogo e Misto, lá em Cuiabá, e também essa reta final de Campeonato Paraibano, né? Semifinal e possivelmente final. Bom, sobre o jogo. Começar pela escalação. Henrique Dourado suspenso, terceiro cartão amarelo. O Lisca opta pelo Ed Carlos, que não foi uma boa escolha, tanto que o Ed Carlos sai no intervalo. Um jogador que está desde o ano passado, pouco entrou em campo. E hoje o Lisca decidiu dar uma oportunidade ao Ed Carlos, até entendo, porque o Lisca conhece o Ed Carlos do Santos, né? Em 2022 o Lisca treinou o Santos e o Ed Carlos estava naquele elenco. E hoje era um jogo ali que, em termos de classificação, não era um jogo tão importante assim, porque o Botafogo já estava praticamente classificado. Então, até entendi o Lisca querer recuperar o jogador. Mas, enfim, eu acho que o Ed Carlos é isso aí. É um jogador que eu já não esperava, até foi surpreendente ele ter renovado, foi uma surpresa ele ter renovado o contrato. E hoje jogou muito mal, né? Ele jogou ali numa função de centroavante, de falso 9, realmente no lugar do Dourado e, enfim, contribuiu muito pouco no jogo. E aí o Botafogo não jogou bem o primeiro tempo, muito pelo Ed Carlos, que entregou muito pouco, e também pela questão Giovani e Nenê juntos dividindo o meio de campo. Tudo bem que o Nenê em alguns momentos até fez a função de falso 9, mas ele na maior parte do tempo ele dividiu ali com o Giovani essa função pelo meio. E aí quando isso acontece o Nenê fica muito restrito a uma faixa do campo, né? E o Giovani fica também muito preocupado em fechar espaço, em ser um meio ali importante quando o time não tem a bola. Ele não tem tanto essa característica. Então, mais uma vez, não funcionou Giovani e Nenê juntos. Tá? Eu acho que fica claro mais uma vez que é um ou outro. Mesmo sem o Dourado, eu acho que não tem como Giovani e Nenê jogarem juntos. Eu acho que o Nenê é o titular do meio de campo e o Giovani é aquele jogador ali. O Nenê tá machucado, o Nenê tá desgastado, segundo tempo dos jogos, aí entra o Giovani. Eu acho que juntos o Nenê é prejudicado e o Giovani também é prejudicado. E aí o Botafogo não funcionou, muito por essa questão dessa formação do meio para frente e muito também porque o Botafogo não teve aquele espírito Lisca dos últimos jogos, que era um time agressivo, um time intenso, um time mordedor, né, que buscava recuperar a bola a todo momento, que conseguia recuperar a bola a todo momento. Hoje até tentou muito no primeiro tempo, mas sem aquela intensidade de outros jogos. E também a marcação foi um pouco mais frouxa. Eu senti uma marcação ali não tão boa como nos últimos jogos do Lisca. E aí o Serra Branca precisando do resultado, né? O Serra Branca teria que pelo menos empatar o jogo, mas como não sabia dos outros resultados, né? Como iria acabar, ele foi no primeiro tempo ali buscando o gol. E até de forma merecida, abriu o placar. Acho que o Serra Branca era mais perigoso do que o Botafogo, que pouco produzia ofensivamente. Foi um jogo ali onde as duas defesas erraram muito, né? As duas defesas deram muitos vacilos. O Botafogo, quando chegou, também era em erros da defesa do
do Serra Branca, o Serra Branca idem. E aí o Serra Branca faz o gol no lance até de sorte, né? Tem uma dividida. Eu acho que foi o Igor Maduro com o Vitor Ferraz. E aí tem uma dividida, a bola bate no Vitor Ferraz e cai no pé do atacante do Serra Branca. O Márcio Silva ali acabou sendo meio sonolento ali, né? Ele não teve um tempo de reação tão rápido como o jogador do Serra Branca, que se projeta na frente dele, recebe a bola e faz 1-0. E o Serra Branca abre o placar e aí diminui o ímpeto, tenta fechar mais as linhas, abaixar mais as linhas, se fechar mais na defesa. E aí o Botafogo até melhora. Na parte final do segundo tempo, o Botafogo ali tem umas 3 chances, sendo a melhor delas a do Giovani, né? Uma cabeçada que o Bruno Fuso toca ali com a ponta dos dedos, a bola vai no travessão ainda e vai para fora. O Botafogo até poderia ter empatado naquele primeiro tempo. Aí o Lisca corrige a escalação que ele fez no primeiro tempo. O bom do Lisca é isso, né? Ele até pode ter escolhas erradas durante o jogo, ou na escalação, enfim. Mas ele corrige a tempo, né? Ele não espera, como muitos treinadores, dar 15 minutos do segundo tempo para pensar em mudar. Não funcionou? Troca no intervalo. Ele trocou, saiu o Ed Carlos e saiu o Giovani, entraram o Guilherme Santos e o Balotelli, né? O Gustavo Santos. Que inclusive seriam melhores opções do que o Ed Carlos, né? Eu acho que o Lisca era para ter escolhido ou o Gustavo Santos, né? O Gustavo Balotelli, mesmo não sendo um grande jogador, mas é um jogador da posição, que tem mais cacuete do que o Ed Carlos, que não está tendo cacuete para nenhuma posição, aparentemente. E o Guilherme Santos também. O Guilherme Santos podia ter feito essa função de falso 9, é um jogador que é acostumado a marcar gols. Enfim, mas aí o Lisca corrige. Tira também o Giovani, que apesar de ter tido uma melhora de rendimento no final do primeiro tempo, é aquilo, né? Enfim, ele acaba limitando o Nenê. E aí o Nenê volta para a posição dele, o meia central, o meia articulador, o meia com liberdade, e o Botafogo melhora. O Gustavo Balotelli como centroavante e o Guilherme Santos na ponta. E aí o Botafogo melhora e com 3 minutos já tem o pênalti, né? Um grande passe do Nenê, um passe assim de primeira, bonito, né? Um passe em elevação para o Gustavo Santos. Ele entra na área, é atropelado pelo Bruno Fuso, pênalti para o Botafogo e o Nenê bate bem, bola para um lado, goleiro para o outro, 1-1, né? Nenê que inclusive tem 3 gols, eu acho que já tem 2 assistências também no Campeonato Paraibano. Tem muitas pré-assistências, né? Gols que ele não deu assistência, mas deu a pré-assistência ou a jogada iniciou com ele. Enfim, então tá sendo um jogador muito útil, tá? Até teve uma matéria recentemente dos companheiros do GE, meio criticando aí esse início do Nenê, mas pô, até nesse recorte antes do Lisca, o Nenê era um dos jogadores até que mais se entregavam em campo. Tecnicamente também não estava bem, mas enfim, era um jogador que estava num estágio de preparação de pré-temporada bem depois dos demais, né? Um jogador que ainda estava se adaptando ao novo clube. Enfim, achei meio exagerada aquela matéria. E aí o Nenê já comprova aí que tá dando resultado, tá dando retorno dentro de campo, né? Hoje faz o gol, deu o passe para o pênalti, fez gol contra o 13. A pré-assistência, né, do primeiro gol do Caion é do Nenê contra a equipe do Atlético de Cajazeiras. É o Nenê que dá o passe para o Dourado, né? Dá a cabeçada na mão do jogador. Então é um jogador que participa de muitos lances. Lances que resultam em gols, né? Ou em lances perigosos. Então um jogador que está entregando nesse momento que a gente espera. O Nenê realmente, até digo que é o melhor jogador do Botafogo no ano. Enfim, é um jogador que quando pega na bola, ele consegue fazer algo diferente. Claro que vai errar, tem muitos jogos ali que ele, sobretudo os primeiros, né, não entregou o que a gente esperava, mas agora também com a temporada em andamento, a tendência é o Nenê evoluir cada vez mais. E aí, 1-1, o jogo até ainda tem um pouco de movimentação ali depois do gol do Botafogo, mas aí, em determinado momento da etapa final, me parece que os times sabem dos resultados e todo mundo tá classificando, o Botafogo virando líder, o Serra Branca em quarto, também se classificando. Então os times ali entram naquele jogo de compadres, né? Aquele jogo ali em banho-maria. O Serra Branca não se expõe, porque se expor pode tomar o contra-ataque e o segundo gol. E aí se o Serra Branca tomasse o segundo gol seria eliminado, né? O Nacional de Patos entraria.
E o Botafogo também dosando energia no segundo tempo, pensando na sequência que vem. Começando pela Copa do Brasil em Cuiabá, quarta-feira. Então o Botafogo também que não força muito no segundo tempo, eu acho que aí o time e o Lisca estão certos, tá? Era um resultado que já classificava, garantia em primeiro ou, na pior das hipóteses, em segundo. Para que você vai se expor? Também para correr o risco de tomar um gol e cair para terceiro e não ter a vantagem de jogar em casa, desgastar o time para a sequência dura que vem aí a partir da quarta-feira. Então acho que o Botafogo fez certo mesmo, tá? Até entendo que para o torcedor é frustrante ali aquele segundo tempo bem modorrento, sobretudo na parte final. Mas enfim, eu acho que o Botafogo também não tinha para que forçar muito o jogo, desgastar. O Botafogo teria de fato que guardar energias para os jogos de quarta e depois domingo novamente contra o Serra Branca. Então foi levando o jogo, o Serra Branca também ali sem muito interesse, também não querendo se expor. O Botafogo quando tinha alguma chance ou era numa falta ou era num escanteio. E aí o jogo acaba 1-1, todo mundo feliz, Botafogo líder, Serra Branca classificado. E o Botafogo segue invicto com Lisca, 2 vitórias, 2 empates. Sofreu o primeiro gol hoje, né? É fato. Mas é um jogo ali que eu acho que o primeiro tempo daria para exigir mais do time, tá? Mas no segundo tempo, quando você consegue o resultado, mesmo sendo de empate, e ele já é suficiente para os seus objetivos, eu não consigo criticar a atuação lenta e desinteressada do segundo tempo. Tá? Eu acho que era meio que dava para fazer. A do primeiro tempo, sim. Do primeiro tempo o time poderia e deveria ter entregue mais. Mas como eu disse, né, eu acho que a escalação não ajudou o time a render tão bem na etapa inicial. Bom, primeira fase do Paraibano acabou. Deu a lógica, né? Botafogo líder, depois Campinense, Serra Branca e Souza. Na verdade, Souza e Serra Branca, né? Serra Branca ficou com a quarta vaga. 13 de fora, que não me surpreende, tá? O 13 de fora. O 13 apostou num técnico em má fase, que já não faz um bom trabalho há anos, né? Que é o Roberto Fernandes. Teve uma pré-temporada onde não teve nem campo para treinar direito, né? Então, assim, o 13 pagou o preço de uma preparação mal feita de escolhas erradas, né? Então o 13 de fora não surpreende. Quem surpreendeu foi o Nacional de Patos, né? Que quase se classificava, ficou atrás do Serra Branca nos critérios de desempate, né? O Serra Branca teve 4 vitórias, o Nacional de Patos 3, mas termina na quinta colocação. Quem sabe sobra uma vaguinha, né? Para o Nacional de Patos aí numa Série D, seria bem interessante. Eu gosto muito do Nacional, tá? Dos times do Sertão é o que eu tenho mais, enfim, simpatia. Agora falando de Botafogo, pegou o melhor adversário, né? É melhor pegar o Serra Branca do que Souza ou Campinense, certamente. Campinense por ser um clássico e por ser um time que já venceu o Botafogo. E o Souza, enfim, um algoz do Botafogo há 2 anos, jogar no Sertão é sempre desgastante, então o Botafogo vai para Campina Grande, uma viagem mais tranquila, um time que não tem torcida, então certamente até teremos mais torcedores do Botafogo no Amigão no domingo, 6 horas da noite, deve ser o jogo inclusive da TV Cabo Branco, do que o Serra Branca, né, que é um time que não tem torcida, né, a torcida ali é dos parentes dos jogadores, né, família dos jogadores. Às vezes vem alguns ônibus lá de Serra Branca, mas é um público muito pequeno, então na pior das hipóteses vai estar meio a meio, né? Botafogo e Serra Branca. O Botafogo já eliminou o Serra Branca, né, em 2024. Então é um adversário ótimo, tá? Ótimo adversário. Foi perfeito, cara. Sim. Botafogo líder, pegou o adversário mais acessível, né, das semifinais. E aí, na final, possivelmente Campinense e Souza, ou Campinense do Evaristo Pisa, ou o Souza, que já bateu o Botafogo 2 vezes. Não vai ser fácil, mas eu acho que dessa vez vai, tá? Olhando pro Lisca no banco, olhando pro Nenê dentro de campo, passa mais confiança que agora aquelas pipocadas não vão se repetir. E até sobre o jogo contra o Serra Branca, né? Até esqueci de falar, o Gerson Guzmão deve ser o treinador anunciado aí nessa semana pelo Serra Branca, né? Que tá com um técnico interino. E podemos ter reencontro, né? Botafogo e Gerson Guzmão. E depois Botafogo e Pisa novamente, né? 2 técnicos aí que bateram na trave, né? Em relação ao acesso com o Botafogo aí nas últimas temporadas. Mas é isso, tá? Campeonato Paraibano, no final das contas, tudo lindo pro Belo.
e aí eliminar o Serra Branca e depois pensar na final. Mas antes tem Copa do Brasil, jogo importante. Vou fazer um vídeo analisando um pouco do misto, né? O que o Botafogo pode esperar nesse jogo em Cuiabá. Mas não vai ser um jogo fácil. Misto finalista do Campeonato Mato Grossense. Né? Por exemplo, o Cuiabá não chegou na final. O misto chegou na final. Né? É um time que vai jogar em casa. É um campo ali pequeno, então a torcida que tiver vai fazer uma pressão. É um jogo complicado, tá? Fisicamente vai exigir muito do Botafogo. Cuiabá, calor, né? Então é um jogo que não vai ser fácil, mas é muito importante o Botafogo passar, tá? A Copa do Brasil é super importante pelas cotas milionárias. Se o Botafogo avançar quase R$1 milhão, possibilidade de jogos contra grandes times do futebol brasileiro, que acarreta também cotas altas, né? Não só da fase, mas também bilheteria, como o Botafogo conseguiu ano passado no jogo contra o Flamengo. Então, é muito importante, tá, esse jogo da Copa do Brasil. Exposição da marca, mídia nacional, enfim. Botafogo tem que avançar aí contra o misto. E aí depois pensar no Serra Branca, que o Botafogo vai jogar provavelmente no domingo e depois no outro sábado, né? Deve jogar agora quarta, né? Vai jogar agora quarta contra o misto. Domingo, 6 horas, com transmissão da Cabo Branco, o jogo contra o Serra Branca. E no outro sábado, o jogo contra a equipe do Serra Branca, com transmissão aí da TV aberta, né? Da TV Tambaú. Então, o Botafogo tem uma sequência decisiva, tá? Uma sequência decisiva. Conseguiu, apesar de tudo, ser o líder da primeira fase, mas agora vem as coisas grandes, né? Classificação em Copa do Brasil e título do Campeonato Paraibano. E, enfim, eu tô confiante, tá? Eu acho que agora vai, mas claro, o primeiro tempo de hoje serve de lição, tá? Eu acho que o primeiro tempo de hoje é um bom recorte de como o time não deve se comportar em jogos mais importantes. Hoje não foi tão danoso, porque o Serra Branca só fez um gol e o Botafogo conseguiu aproveitar no segundo tempo. Mas o modo Lisca tem que seguir todos os jogos, tá? Não é porque foi só os primeiros jogos ali, aí os jogadores compraram a ideia, deram o gás e aí nos próximos jogos dá uma arrefecida, não. O Botafogo tem que ter intensidade, jogar concentrado em todo o jogo. Não dá pra confiança virar soberba, tá? Então eu acho que o bom do jogo de hoje é isso, porque o resultado foi o que interessava, o resultado fez o Botafogo alcançar os objetivos, mas ao mesmo tempo deixa alguns recados que a postura hoje do primeiro tempo ela não pode se repetir, porque uma postura dessa no jogo de Copa do Brasil ou num jogo de final de Campeonato Paraibano pode ter o seu preço muito caro, tá? Então, fica a lição aí para os próximos jogos, mas enfim, acho que o time está evoluindo. Hoje eu acho que teve contextos, tá? Acho que teve o recado da postura não tá tão legal no primeiro tempo, mas no segundo o time não jogou tão bem, não criou tanto, mas aí eu acho que foi dosando energia, sobretudo para o jogo de quarta pela Copa do Brasil. É isso, o que você achou do Belo? Projeção aí para os próximos jogos? Diz aí nos comentários, tamo junto e até a próxima.